como o cristão verdadeiro deve agir em meio à apostasia generalizada do meio evangélico. Infelizmente, o meio evangélico está muito longe da direção de Deus, está numa apostasia. E aqueles que são sinceros e querem agradar a Deus, o que vão fazer? Vão mudar de denominação? Existem denominações melhores? Não, não existem denominações melhores. Infelizmente, a apostasia é generalizada. O que significa apostasia? Significa idolatria com templos. A grande parte do dinheiro que é levado para a igreja é imobilizado em templos, construções, aparatos e equipamento de som, e o que sobra, às vezes, vai para o bolso de alguns obreiros inescrupulosos. A grande parte do dinheiro que é dado como ofertas a Deus vai para finalidades não tão importantes assim. Mas a vaidade de templos convida os crentes a não evangelizarem, não testemunharem do Senhor e ficarem brincando de entretenimento religioso nos templos. Isto é apostasia. A doutrina, ao invés de pregarem o evangelho para que as pessoas creiam e depois pregar para os crentes a obediência e a santificação, as igrejas estão brincando e pregando bênçãos, o bem-estar pessoal, entretenimentos doutrinários para distrair as pessoas. Desde o passado, Deus condenou os líderes por isso. Os líderes são responsáveis. No livro de Oséias, Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E os responsáveis são os líderes. Não é que eles não têm o conhecimento, é que eles não querem passar para o povo. Eles querem fazer o povo ficar sem conhecer a verdade, para ficar dependente. Os líderes, por conveniência, mal intencionados, querendo lucrar com isto, Deus denuncia isso no livro de Oséias. Os líderes querem se enriquecer com a minha palavra, por isso eles não deixam o povo conhecer a verdade, porque eles se alimentam do pecado do meu povo, é o que o Senhor diz. Isso acontece em nossos dias. Os líderes não querem que o povo conheça a verdade, nem que eles se tornem maduros espiritualmente. Querem que sejam sempre crianças dependentes para terem que vir ao líder e deixar seu dinheiro ali. Isto é perversão e apostasia doutrinária. A pregação está totalmente fora da Bíblia. Prega-se o bem-estar, autoestima, isso é o que se prega nas igrejas. A grande parte das pregações que fazem sucesso e inclusive viralizam na internet são centradas no homem, são mensagens antropocêntricas, são mensagens que visam bem-estar, elevação da autoestima do ser humano, e isto não é evangelho. O evangelho é morrer para si, santificar a sua vida, se separar do mundo. Os líderes são responsáveis por fazerem o povo não se separar do mundo. Eles querem o povo dependente deles dentro das quatro paredes, e eles não querem que o povo vá para fora para se expor e testemunhar do Senhor. Tudo isso são partes da apostasia do meio evangélico no Brasil. Mas como alguém que quer ser um cristão sincero e verdadeiro deve agir numa situação dessas? Eu quero trazer a resposta da própria Bíblia, no capítulo 30 de 2 Crônicas, quando o povo de Israel já tinha ido para o cativeiro e Judá estava seguindo o mesmo caminho de apostasia, de pecado, de afastamento de Deus. E foi de uma tal maneira que o pai do rei Ezequias, o
o pai do rei Ezequias, o rei Acaz, fez com que Judá se afastasse por completo do Senhor. Adotaram ídolos de todo tipo e se afastaram completamente do Senhor. Deus puniu e castigou o país com dores, inimigos, mortes, doenças, todo tipo de adversidade, para ver se o povo se despertava e se voltava para ele. Mas o povo não se voltou para Deus e o país foi reduzido, quase se acabou com o rei Acaz. Então entra o Ezequias em cena. No primeiro dia do ano, ele começou a reinar, e assim que ele começou a reinar, no mesmo dia, foi ao templo, abrir as portas do templo, chamou os sacerdotes e levitas e diz: vocês vão se ocupar do trabalho de vocês, comecem a purificar o templo. Aquela tarefa demorou um pouco e não deu tempo de avisar a população para a convocação da Páscoa. Até o templo estava fechado, as festas não eram obedecidas, a Bíblia não era lida, Deus não era cultuado, não havia sacrifícios a Deus. A situação estava ruim mesmo, péssima, mas o Ezequias tomou a decisão de por ele, buscar o Senhor. A coisa começa por essa decisão. Eu decido, eu quero buscar o Senhor. Se ninguém mais quiser, cada um vai dar conta de si, mas eu quero o Senhor. Depois ele convocou os sacerdotes e levitas e diz: vocês têm uma missão, então vamos reabrir o templo e vocês purifiquem o templo. E o número de sacerdotes e levitas começou pequeno no início, mas foi aumentando um pouco mais à medida que foi tomando corpo aquela reforma. Não houve tempo de celebrar a festa da Páscoa, que era no 14º dia. E eles já estavam no 14º dia, ou passaram do 14º dia. Então eles pensaram, purificaram todo o templo e pensaram: agora nós precisamos continuar. E o Ezequias, como rei, convocou os líderes do povo, não o povo todo, os líderes do povo, e disse o que ele pretendia fazer e que todos ajudassem. Para começar, eles fariam a celebração da Páscoa no segundo mês, no dia 14 do segundo mês, e não do primeiro mês, como a lei determinava. Mas isso estava errado. Eles teriam que esperar o outro ano. Ele diz: não, o outro ano eu não vou esperar. Eu prefiro celebrar a Páscoa no segundo mês, porque havia um precedente. Deus já tinha dado esse precedente lá na lei. Quando Deus falou com Moisés, ele disse: olha, se uma pessoa estiver impura, não pode tomar a ceia assim, impura, participar da Páscoa. Impura, não, ela tem que se purificar. Mas e se ela estava de viagem, por alguma razão tocou algum morto, ela estava impura? Então ela vai celebrar a Páscoa no segundo mês. Foi Deus que deu essa exceção. O Ezequias aproveitou essa palavra de Deus e disse: então vamos todos nós celebrarmos a Páscoa no segundo mês. Nós não a celebramos no primeiro mês, porque há muito tempo não se celebra Páscoa nenhuma. Então nós vamos celebrar a Páscoa no segundo mês, no 14º dia. E convocou o povo, deve ter dado uns 15, 20 dias de prazo para que todos fossem avisados e se preparassem. Para celebrar a Páscoa, o povo tinha que se preparar. Tinham que arranjar um cordeiro por família, tinham que arranjar comida, os pães asmos, jogar fora todo o fermento. Isso não podia ser feito da noite para o dia, de um dia para o outro. Eles teriam que ter um prazo e ter que avisar os outros todos para se prepararem. Havia purificações que levavam dias, eles tinham que se preparar com antecedência para a Páscoa. Foi o que Ezequias fez. Deu um prazo, 15 a 20 dias, para eles se prepararem, e sentiu o seguinte: como Israel já não existia mais, mas havia uns rabiscos, uns pingados de israelitas espalhados pelo Reino do Norte, ele mandou mensageiros:
para Efraim e Manassés e as outras tribos, e esses mensageiros, até Zebulon, até lá no fim, no norte, esses mensageiros foram convidando, anunciando que a Páscoa seria celebrada em Jerusalém, no segundo mês, 14º dia, e que todos estariam convidados também. E mandou uma mensagem interessante: vocês de Israel, reino do norte, que foram punidos e castigados por causa do pecado, estão tendo agora a oportunidade de se arrependerem do pecado. Então venham celebrar a Páscoa conosco e vamos nos arrepender diante de Deus. Façam isto, venham conosco. A reação, sabe qual foi? A pior possível. Eles riram, zombaram dos mensageiros, desprezaram a oportunidade. Isso é o que acontece. Nós estamos vivendo um meio evangélico de zombadores e críticos. Você vai louvar a Deus, um monte de gente vai criticar porque a música não está boa, porque você errou, não está afinada. Olha, você não está louvando para pessoas, você está louvando para Deus, mas não vão faltar esses religiosos ratos de igreja que não largam a igreja, mas também não se voltam para Deus, ratos de igreja. Eles vão criticar você, vão zombar. O meio evangélico está cheio de gente assim, mas não é diferente do que era na época de Ezequias. No entanto, ele não ligou para a zombaria, para as críticas e prosseguiu no seu plano de celebrar a Páscoa no dia 14 do segundo mês. Bom, a surpresa aconteceu e eu estou citando, para não ler, aqui em 2 Crônicas, no capítulo 30, o que aconteceu. Muitas pessoas foram de todos os lugares. Para começar, o Ezequiel disse: eu vou. Sacerdotes e levitas, vocês estão para ir também. E eles foram. Os líderes, os oficiais e príncipes, são as autoridades todas, até para acompanhar o rei, foram também. A família deles, ou as famílias, foram também. A população de Jerusalém foi também. De outras cidades de Judá, muitos foram também. De outros lugares de Israel, até Azer, Zebulon, Naphtali, Efraim, de lá muitos vieram também. Esses muitos nós não sabemos a representatividade, mas como já eram poucos, eram rabiscos que ficaram espalhados do cativeiro. E desses nem todos vieram, mas alguns vieram. Alguns rabiscos de Manassés, com alguns rabiscos de Efraim, com alguns rabiscos de Azer, com alguns rabiscos de Zebulon, com mais alguns de Judá, com a maioria de Jerusalém, com todos os sacerdotes e levitas, com o rei e sua família. Foi muita gente. Foi uma festa. No segundo mês, aquela festa da Páscoa foi verdadeiramente uma festa. Deu tempo de o rei proporcionar gado e animais para serem sacrificados e para o povo comer. A alegria foi tanta que eles concordaram em prorrogar a festa por mais 7 dias e se alegraram bastante na presença do Senhor. Depois, eles continuaram a reforma e quebraram todos os ídolos, meteram o pau nos ídolos e começaram a buscar o Senhor. Deus honrou a atitude do Ezequias, que inicialmente foi contra tudo e contra todos, mas honrado por Deus, despertou outros e, por fim, ele foi honrado e Deus abençoou. Faça isso, meu irmão. Se você é sozinha na igreja, minha irmã, mas comece a buscar o Senhor, daqui a pouco as coisas vão mudar. Meu irmão, você está impressionado, apavorado, escandalizado com o que se comete no meio evangélico do Brasil. Comece a buscar a Deus com toda sinceridade. Você vai ver Deus honrando o seu trabalho, a sua dedicação, a sua fé. Não pare para criticar, não deixe de fazer as coisas porque o meio evangélico está muito apostatado, mas comece a seguir o caminho certo, com toda a dedicação, orar e buscar ao Senhor de todo o seu coração. É o que você deve fazer,
é o que eu devo fazer e eu quero fazer, é o que Deus vai nos honrar fazendo isto. Esta é a decisão importante baseada no exemplo de Ezequias que está na Bíblia para nós.